Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quintou, né? E olha aqui onde nós estamos, no podcast Pod SBC, tudo aí em São Bernardo do Campo para você, para nós, para todos aí. É onde a gente abrange São Bernardo, ABC, São Paulo, Brasil e o mundo, como está no YouTube. E para você aí que também está nas redes sociais, passa para o YouTube, clica no sininho, deixa lá para ele alertar você de tudo que a gente tiver aí, e será um prazer ter vocês acompanhando a gente aqui. Tem outros episódios aí, acompanhem também, e daqui para frente nós vamos estar falando de coisas muito especiais para vocês. Então acompanhem sempre, será um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje eu estou com um convidado especial, nós vamos falar sobre segurança do trabalho, prevenção de acidentes em casa, no serviço, no seu dia a dia. Já já eu falo para vocês aí quem é que está aqui comigo, o William, um palestrante, um cara especialista nesse assunto. Mas roda a vinheta aí, já já a gente volta. Olá pessoal, estamos aqui no Pod SBC Tudo Aí, às 19 horas, como todas as quintas-feiras. Estou aqui com o instrutor William, especialista na segurança do trabalho, segurança e prevenção de acidentes no seu dia a dia, no trabalho, em casa, você andando por aí, onde você também pode ajudar alguém. William, um prazer ter você aqui no Pod SBC Tudo Aí. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar comigo aqui. Eu já te conheço, eu já participei de algumas palestras suas. Se apresenta para o pessoal e vamos bater um papo aqui. O pessoal mandou umas perguntas aí, nós vamos fazer para você para tirar as dúvidas. E quem tiver pergunta também, pode ir mandando aí para a gente, que depois a gente entra em contato com você e passa essas perguntas para você responder. No final, você vai passar para essa galera aí seu contato, quem quer fazer um bate-papo com você, quem quer marcar uma palestra com você. Então você se explica aí, pode falar aí para a galera. É um prazer, viu, William? É isso aí, Michael. O prazer é meu, satisfação enorme estar aqui participando desse podcast, né? E hoje a gente vai bater um papo, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Sou o instrutor William, especialista aí na área da segurança do trabalho, prevenção contra incêndio. E hoje a gente vai bater um papo referente a esses temas que são pertinentes aí ao dia a dia, ao cotidiano, tanto no ambiente doméstico como no ambiente aí de trabalho. Então vamos falar aí sobre prevenção de acidentes, prevenção contra incêndio, vamos elaborar, vamos debater um pouquinho sobre o cotidiano, como que a gente aplica essa prevenção no nosso cotidiano. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso aí no decorrer do podcast. É isso aí, muito bom, obrigado de novo, William. Vamos lá, vamos começar, William, vamos lá. Então, para começar, você falou um pouco, mas assim, quem é o William, né, nesse segmento hoje, para a galera entender um pouco aí. Hoje você atua, você dá curso, você dá palestra, mas você também trabalha com isso. Como que é, William? Bom, eu sou formado aí na área da segurança do trabalho, né? Sou técnico em segurança do trabalho, já aí há 13 anos atuando na área. Também sou especialista aí na parte de prevenção contra incêndio, mesclo aí os dois segmentos, a segurança do trabalho com a segurança contra incêndio, né? Prevenção contra incêndio. E já há bastante tempo eu venho trabalhando, venho ministrando cursos, faço palestras, dou treinamentos aí da parte da segurança do trabalho, normas regulamentadoras. Trabalho também aí com a parte de prevenção contra incêndio, ministro, formo turmas aí de brigada de incêndio, dou treinamentos aí em condomínios, empresas, áreas comerciais, áreas residenciais. Trabalho também na parte aí de normas regulamentadoras, aplico treinamentos, trabalho em altura, espaços confinados e outros demais aí dentro da segurança do trabalho. Que legal, é especialista mesmo, legal. Eu conheço um pouco do seu trabalho, já um pouco não, conheço até bastante, né? Porque eu já participei de algumas palestras suas. Você já é da casa, né? Bom, nós temos aí algumas perguntas que a galera mandou e no meio do caminho aí, se for surgindo alguma coisa, a gente vai se falando, né? Joia. Explica aí um pouco então para quem ainda também não conhece, né? O que significa a segurança do trabalho. O que é a segurança do trabalho, William? Resumido, porque acho que deve ser demandar um vasto, né, conhecimento, um vasto segmento nesse sentido, mas se você quiser dar uma resumida, o que é a segurança do trabalho? Certo, justamente, a segurança do trabalho ela é um mundo, né? Ela é gigantesca, tem vários segmentos, né? Mas de forma resumida, seria o conjunto, né, de técnicas, de procedimentos que são voltados para a prevenção de acidentes, tanto no ambiente de trabalho, ela é mais voltada para o ambiente de trabalho, porém nós utilizamos também no ambiente doméstico e no dia a dia.
Isso aí se resume, né, de forma bem resumida, bem genérica mesmo, bem rasa, à segurança do trabalho. Legal. É bacana falar isso, porque a gente está aqui no podcast, mas no final eu vou deixar seu contato, eu vou deixar onde te acha, para quem tiver mais curiosidade, Sim. William, para você explicar, para quem quiser bater um papo com você, marcar até um bate-papo, uma palestra, para quem tiver interesse, para você falar sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto muito sério, né? É um assunto que demanda um bate-papo maior, é mais sério. Então nós vamos deixar isso aí. E eu estava aqui quase esquecendo, mas bem lembrado. Eu quero deixar aqui, nós tivemos aí, como nós estamos no ABC, teve um acidente muito grave que foi falado aí ontem, né, na Avenida Goiás, em São Caetano, um atropelamento em 2 meninas na faixa de pedestre, viu? Isso tem a ver com a segurança também, eu acho. O rapaz lá atropelou e agora estão investigando também se estava em alta velocidade, estava certo, quem estava errado, mas infelizmente 2 meninas faleceram. Eu quero deixar aqui os meus sentimentos para a família das 2 meninas. Sintam-se abraçadas, um sentimento para vocês aí. Infelizmente também tem a ver com segurança, eu acho que do trânsito aí agora, né? Mas está sendo investigado, vamos ver como é que vai ficar. Mas foi uma pena. Quem viu aí o acidente é muito triste. Então, um forte abraço para a família, meus sentimentos aqui, acho que do William, do pessoal da produção aí e da família, tá? Também, agora há pouco aí, não sei se vocês ficaram sabendo, isso também é notícia, eu acho que aqui também é um caminho de notícia, né? Com certeza. Caiu um helicóptero nos Estados Unidos agora, às 4h20 da tarde, horário de Brasília, nos Estados Unidos, onde eles estão tentando fazer os resgates nesse momento. Tinham 6 pessoas, o piloto, pai, mãe e 3 crianças. Meus sentimentos também, porque, segundo informações, faleceram todo mundo. Então, um sentimento para eles lá também. Foi agora há pouco, então essa notícia é fresca aí, por isso que a gente está falando aí, tá bom? Sentimento para todo mundo, uma pena. E vamos continuar com o nosso podcast aí, com segurança. William, vamos lá, tem mais aqui, ó. Manda. Quais os principais desafios para implementar uma cultura de segurança do trabalho? Boa, essa é muito boa, né? Uma das dificuldades que nós, profissionais da área, temos. Uma das principais dificuldades, né, ou se não a maior dificuldade, é justamente desenvolver a cultura prevencionista. Hoje em dia, no Brasil em si, nós temos uma dificuldade em desenvolver essa cultura, em aplicar a cultura no dia a dia, tanto no ambiente de trabalho, como no ambiente aí doméstico, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Por quê? No Brasil em si, a cultura de segurança do trabalho, a cultura prevencionista, ela é pouco disseminada. Ela é muito pouco, né? Muito pouco disseminada. Então, tanto que nós não temos muitos conteúdos produzidos no Brasil, conteúdos voltados para a prevenção que são produzidos aqui no Brasil. Muita coisa vem de fora. Muitas coisas de incentivos, né, à prevenção, incentivo de correção, de melhorias, vem de fora. E aí a gente acaba adaptando esses conceitos, adaptando essas correções para tentar implementar uma medida de segurança no nosso ambiente. Então, a maior dificuldade é justamente essa, conscientizar tanto como a segurança do trabalho ela está mais voltada para o ambiente laboral, né, o ambiente de trabalho, o empregador como responsável pela empresa, né, o patrão, o contratante, ele tem a responsabilidade de criar e de aplicar a prevenção no ambiente de trabalho, utilizando ali os profissionais que são responsáveis por disseminar essa cultura. Porém, é o empregador que é responsável, né, por implementar e desenvolver essa cultura aí de segurança do trabalho. Interessante, né? Às vezes encontra alguns empecilhos, alguma coisa no caminho, né, William, que tem que ser buscado, que nem você falou, e nem tudo tá aqui, né? Às vezes depende de fora também, né, para estar implementando mais coisas aí, né, para a segurança do trabalho. Mas, vamos lá. Tem mais uma aqui, ó. A galera mandou, hein? De quem é a responsabilidade de implementar a segurança do trabalho nas empresas? Eu acho que falou um pouco disso na pergunta anterior, mas deu uma dica se você quer dar uma incrementada aí, só para saber quem tem importância, né? Bom, o principal responsável, como eu falei na pergunta anterior, é o empregador, é o proprietário da empresa, né? E não te cortando, mas tem um básico e um básico nisso e um maior? Não sei se você entendeu a pergunta aí. Entendeu? De implementar, né? Tem aquilo lá que ele pode implementar com que
umas coisas mínimas ali, tem algumas coisas maiores, mas se faltar alguma coisa dá para tocar desse jeito, entendeu? Entendi. Isso depende muito do segmento, do tamanho, né, da estrutura da empresa, né, a quantidade de funcionários, o grau de risco, qual é o tipo de risco que a empresa elabora. Então, tudo isso depende. Uma obra de prédio, Sim, ou dentro de você fazendo uma sala menor, é isso mais ou menos, isso, a área da construção, a área da indústria, ou qualquer uma outra área que envolva um risco maior, então justamente vai ter que implementar um tipo de segurança que abranja aquele risco, diferente de uma empresa de pequeno porte, uma empresa que é mais voltada para a área administrativa, que tem um risco menor. Então é mais fácil implementar nessas empresas que têm risco baixo do que... E aí é lei e é regra, né? Vai ter fiscalização do bombeiro, vai ter fiscalização, é isso, né? Isso mesmo, né? A segurança do trabalho, ela é uma lei, nós temos aí portarias, decretos, né? E leis que estabelecem a obrigação das instituições implementarem a segurança do trabalho, implementarem a prevenção. Bacana. É isso. Acho que a gente tá falando um pouco resumido, mas a galera tá entendendo lá. Tem mais aqui para você também, ó. Toda empresa é obrigada a aplicar a segurança do trabalho? Todas? Desde a pequena, média e grande? Certo. Geralmente, via de regra, todas as empresas são, né, obrigadas a aplicar e implementar a segurança do trabalho, desde que elas tenham colaboradores, né, contratados via CLT. Consolidação das Leis do Trabalho, né, que é a regra das normas regulamentadoras que se aplica a empresas que tenham funcionários, trabalhadores contratados via CLT. E aí, essa medida de segurança, essa aplicação da segurança, qual que seria o quantitativo de segurança aplicado, né? Aí vai depender do grau de risco da empresa. Qual o porte daquela empresa, qual o tipo de segmento. Isso aí é feita a avaliação e aí as próprias normas regulamentadoras já estabelecem qual é o tipo de prevenção que aquela empresa, de acordo com o risco, de acordo com o tipo de atividade que ela exerce, ela precisa aplicar. Isso é feito antes ou depois que a empresa já está montada, William? Ela tem que fazer a fiscalização aí, os órgãos, eles fiscalizam isso antes e passam para a empresa? Ou ele pode montar a empresa e depois ele chama a fiscalização vem ver? Como funciona isso? Depende. Pode ser tanto antes como pode ser durante ou depois que a empresa já está em funcionamento, né? Assim, não tem um prazo estipulado, porque dentro das normas nós temos várias regras. Aí depende muito do que a empresa quer implementar, qual é o tipo de medida, qual é o tipo de segurança que a empresa quer implementar. Mas, via de regra, ela pode tanto implementar antes de iniciar as atividades, né, criar um projeto já visando a implementação da parte da segurança, como durante aí suas atividades. Não tem problema ela implementar ali durante a atividade, ela elaborar e criar ali os procedimentos de segurança já com a empresa em funcionamento. Ah, né? Bacana, legal. Isso é interessante, isso é bom saber, né? Sim, sim. Tem outra aqui, ó. Qual é o papel dos colaboradores na gestão de SST, Saúde e Segurança do Trabalho? Boa, boa. Essa aí é bacana porque o colaborador, que é o elo mais fraco ali, vamos colocar assim, né, dentro da instituição, tem um papel fundamental de desenvolver, né, ou absorver a cultura de segurança do trabalho. Por quê? Ele é o principal, ou é o elo ali que nós temos o objetivo de abranger, porque ele é o colaborador que vai desenvolver as atividades. Então, a prevenção é voltada justamente para proteger aquele trabalhador e ele não se acidentar, não se machucar no ambiente de trabalho. Então, o colaborador, o trabalhador, ele tem um papel fundamental em desenvolver a cultura de prevenção, né, ou absorver a cultura de prevenção que a empresa estabelece, aplicar, né, no dia a dia, ter a conscientização de que ele precisa utilizar, por exemplo, um EPI, um equipamento de proteção individual. O trabalhador, ele, dependendo da atividade que ele exerce, ele precisa utilizar o EPI, porque senão ele pode se acidentar. Ou o EPI, via de regra, ele não elimina o acidente. O objetivo do EPI é o quê? Minimizar o risco, minimizar os danos daquele acidente, né? Mas o trabalhador, já tendo a consciência de que ele precisa utilizar o EPI, é positivo. Legal. Isso é muito bacana, né? Então, isso também entra dentro daquela outra questão que a gente perguntou um pouco atrás aí, referente das dificuldades que nós temos de implementar a cultura de segurança no trabalho. Justamente uma delas é essa.
tanto desenvolver a cultura prevencionista do empregador, como também do colaborador. Eles têm essa dificuldade, nós temos essa dificuldade, né, de implementar. Porém é regra, né? Sim, é uma lei regra. também, regra é lei, né? Isso, é uma lei, é uma regra. Mas é difícil ainda. É difícil, por quê? Nós lidamos com pessoas, né? Cada um tem um pensamento, um temperamento. Então a gente tenta, a segurança do trabalho, né? O elo, eu costumo dizer que ela é o elo entre o chão de fábrica e os gestores. Então a gente está ali nesse meio, tenta fazer o meio de campo ali, né? Para poder dar bom para todo mundo. É isso. Então a gente está ali entre a cruz e a espada. É uma dificuldade, essa talvez é uma das maiores dificuldades que nós da área da segurança do trabalho temos em aplicar, em desenvolver, em criar uma cultura de prevenção dentro de uma organização. Ah, bacana. E depois que está gerando isso já, né? Dentro da empresa, quem é que fiscaliza isso? Se está funcionando, não está funcionando? Quem é que vê se ele está usando aí tudo ser referente à segurança? Isso, EPI, Quem fiscaliza isso? Então, aí é a parte da segurança do trabalho também, né? Nós temos... que ele tem que ter um cara lá para fiscalizar isso aí. Dependendo, como eu falei inicialmente, dependendo do grau de risco da empresa, da organização, ela precisa ter um profissional da área da segurança do trabalho, de modo ali full time, vamos dizer assim, né? Durante o expediente ali, né? Acompanhando as atividades. Se a empresa for 24 horas, ele tem que ter 2 turnos deles aí, é isso? Tem que ter um profissional lá acompanhando, dependendo do grau de risco dessa empresa. Então, é esse profissional que vai criar e estabelecer ali os procedimentos, né, de fiscalização, de acompanhamento, né, de inspeção, para poder ver se aquelas medidas que foram implementadas estão sendo eficazes, se o colaborador está utilizando da forma correta o EPI, porque a gente tem que pensar também no seguinte, não é apenas fornecer o EPI, não é apenas criar as medidas de proteção, de prevenção, as regras, mas também temos que treinar e preparar o colaborador, o trabalhador, para fazer o uso daqueles equipamentos. Porque se eu chegar aqui e trazer um EPI para você, dependendo do EPI, Michael, esse EPI é para você utilizar. Mas você aí você deixa e sai. Isso, só trago aqui, deixo e sai, e aí? O que vai ser agora? Então, a visão é essa. A empresa ela tem que criar as regras, estabelecer, criar as medidas de segurança e treinar os seus colaboradores, preparar os colaboradores. Não adianta apenas entregar o EPI, fornecer ali os procedimentos de segurança, as normas. Tem-se também de treinar e preparar esse colaborador para que ele faça o uso correto do equipamento e assim consiga atingir ali uma eficácia no seu dia a dia de trabalho. Bacana. E aí onde que entra aí quem é especialista como o William aí para fazer os treinamentos, passar para eles, ver se está funcionando ou não, você bate um papo. Porque que nem, às vezes, eu entendi um pouco o que você falou, às vezes a própria empresa já tem tudo, mas está guardado no armário, né? Isso. E ele tem um profissional também que tem que fiscalizar isso. Mas vida que segue, ninguém está fazendo a parte correta ou certa. E automaticamente o colaborador também, não sabendo disso, também não cobra. Justamente, porque ele não sabe. Falta informação, às vezes falta informação para o colaborador. Aí me acontece um acidente dentro da empresa. Aí que tá o problema, né? É aí que tá o problema, ou né? Pega fogo lá no fundo da fábrica, ou Sim. Pega fogo num prédio, ele quer sair rápido lá, o cara não sabe nem onde que é a escada de incêndio, ele não sabe utilizar um extintor, ele não sabe onde está o extintor, ele não sabe fazer a roda de fuga. Tô certo na pergunta? Correto. Então é isso. Isso mesmo. É por isso que tem que ter, mas tem que ter o treinamento, conhecer preparo, o ambiente, mostrar a saída, se tiver algum caso de risco. Sim. Então é isso? É isso mesmo. Aí a gente já entra um pouco na esfera aí da prevenção contra incêndio. Ah, tá. Vai estar aqui também. Mesmo. Acho que deve ter alguma coisa aqui também, porque nós vimos aí, tá? Tem. Mas é isso, é mais ou menos isso. É isso mesmo. E só dando uma passada mais rápida, a questão, a gente falou da questão da fiscalização dentro da empresa, dos profissionais responsáveis ali por fiscalizar, que seria o pessoal da segurança do trabalho. Porém, tem uma área, né, tem um segmento que fiscaliza a empresa. Uma área fora, externa. Dentro da segurança do trabalho, nós temos aí o MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que é responsável por fiscalizar, através dos auditores fiscais do trabalho, né, fiscalizar a empresa se ela está cumprindo as medidas, né, de segurança de acordo com o seu grau de risco, de acordo ali com o segmento que a empresa trabalha. Ah, ok. Que é o certo também, porque fiscalização interno... Não tem como, né? Tem que ter... Então, tem o fiscal do fiscal e fazer o negócio rodar, girar. Justamente, isso mesmo. E é cobrado isso. Eles têm que ter. Como sim. que é? A empresa, esses fiscais
do Ministério, é do Ministério do Trabalho? Isso, Não, Ministério do Trabalho, isso. Eles cobram Pode que a ser. empresa também dê esse treinamento para os funcionários? Então, Eles cobram que os funcionários uma... Isso entra um pouco na CIPA? Daquele grupo de CIPA ou não? sim, tá dentro. Que tem que ser montado e Sim. é isso? Se Isso você quiser mesmo. falar um pouco aí? Sim, nós temos também, por exemplo, o Ministério do Trabalho ele fiscaliza as empresas através dos seus auditores fiscais do trabalho. Então, o auditor pode aparecer em alguma empresa, dependendo... aí Vai sem avisar. Vai sem avisar, alguma denúncia ou alguma inspeção de rotina, ele pode aparecer. E aí ele vai fazer o quê? Vai fiscalizar, nós temos todas as normas regulamentadoras. Atualmente nós temos 38 normas regulamentadoras, né, são normas que são leis, devem ser cumpridas. Cada uma delas vão falar de uma situação, né, de algo que a empresa precisa seguir. E aí o fiscal do trabalho vai chegar na empresa e vai pedir a documentação correspondente àquelas normas que a empresa precisa atender. Então, tem normas que a empresa precisa atender e tem normas que não tem necessidade daquela empresa atender, dependendo do segmento que ela atue. Que é aquilo que você falou no início lá. Isso. E aí eles vão pedir a documentação e se a empresa não apresentar a documentação ou se tiver falha nessa documentação, nesses procedimentos, ele tem autonomia de multar a empresa, né? Ele já multa, ele não autua e dá prazo para ele se regularizar. Depende da gravidade. Tá. Tem gravidades aí, vão ter atenuantes. Tem gravidade, dependendo do tipo de Que gravidade. se ele já não tem, ele vai ser multado. Isso, ele já é multado direto. Ah, é? Aí, dependendo do que for, ele dá um tempo ali para a empresa se adequar e aí ele volta posteriormente para fiscalizar novamente. Então é bom as empresas ficar ligado aí. Quem não conhece com ainda não sabe certeza, tudo que é. com certeza. É isso. Isso mesmo. Então tem casos aí que eles já autuam na hora. Sim, e tem casos tem que eles vão dar prazo para ele se adequar. Isso. No que ele, é isso que você falou. Isso né? mesmo, Tá corrigir bom. ali o erro. Não, mas é isso, né? Sim. Vamos lá, ó. Como você enxerga a segurança do trabalho no cotidiano, né? Sua opinião aí. Certo. Como você tá vendo? Eu trato a segurança do trabalho como a prevenção no meu dia a dia. Eu sou suspeito para falar porque eu sou do segmento, eu sou da área, né? Então, a segurança do trabalho no cotidiano, a gente pode pegar um bom exemplo aí, né? Um bom não, né? Foi um exemplo, uma situação que é ruim, mas que a gente pode usar como exemplo, que foi o acidente que ocorreu recentemente, que você mencionou aí no começo do podcast, o acidente que ocorreu com as duas meninas aqui na Avenida Goiás, em São Caetano, né? Ali é algo do dia a dia, do cotidiano, onde todos nós utilizamos a faixa de pedestre e a maioria também conduz veículo, dirige. Então, estamos no trânsito aí nesse meio louco, né? Vamos dizer assim, onde nós temos pessoas e nós temos veículos. E muitas vezes os acidentes ocorrem por distração de ambas as partes. Celular, né? Conversas ali paralelas, o fone de ouvido, a distração no dia a dia, tanto do condutor do veículo como das pessoas. Não estou aqui dizendo que foi isso que aconteceu. Mas parece que teve distração lá também, se eu não me engano. Então, e isso é muito evidente porque são coisas que estão aumentando. Vira e mexe a gente vê aí no noticiário, né? Vários casos desse tipo de acidente. Ou de outros acidentes, mas que envolve, se a gente for analisar mesmo, houve várias falhas até ocorrer o acidente. Porque quando a gente faz uma avaliação de um acidente, vou investigar aquele acidente. Posterior ao acidente, aconteceu, aí a gente faz a análise, a avaliação. E aí existem vários métodos para fazer essa avaliação. E aí a gente vai desenvolvendo até chegar no finalmente ali de como que ocorreu o acidente. Então a gente se identifica que durante o acidente, ou para ocorrer o acidente, houve várias falhas ali que se desencadeou até chegar naquele acidente. Então, são coisas que a gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia... Né? Sim, é a prevenção, justamente. A gente se previne para evitar o acidente. Sim. É lógico que tem coisas que, da natureza, é natural, a gente não consegue evitar. Mas muitos aí dá pra sim, né? muitas coisas a gente consegue prevenir. Eu vou atravessar a faixa de pedestre, vou ver se o farol está fechado, está verde. Vamos ver se o farol do pedestre está aberto, sim. né? Não vou utilizar o celular durante a travessia ali da faixa. Não vou conversar, né, com ninguém, prestar atenção. Justamente. Né? O condutor de veículo, a mesma coisa. Regra de lei sim. de trânsito, não pode utilizar o celular durante a condução de veículo. Então, são vários procedimentos, várias falhas que ocorrem que se desencadeiam em acidentes, em tragédias, infelizmente. Tem pergunta aí, ó. Olha lá, tá vendo? Pergunta do João dos Santos. Toda indústria precisa da placa X dias sem acidente?
se toda indústria precisa da placa X de dias sem É aquela que acidentes. vão Sim, aumentando e diminuindo o acidente, né? Isso. Então, isso aí, na verdade, é Uma coisa da uma empresa. metodologia, né, de estatística, de avaliação, de divulgação, né, da parte de prevenção. Quando a empresa divulga, ela cria ali vamos dizer assim, uma imagem de que ela tem ali um procedimento de segurança, que ela segue uma regra, né? Não é uma regra obrigatória para a empresa ter essa placa Não existe aí fiscalização informando. disso. Não, Mas não pra empresa existe. é bacana. Mas para a empresa é bacana. É É, um, bacana. é, um, é um cartão de visitas, vamos dizer assim, né? Isso é bacana, é interessante. Legal. Tem algumas empresas que eu vejo mesmo assim, né? Tantos Sim, dias sem acidentes, isso. É isso, né? É mais voltado, essa metodologia é mais utilizada na área industrial. Aham. As indústrias petroquímicas, elas utilizam bastante isso. Ah, legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Nós entramos no assunto aí, falamos de acidente na Avenida Igual, que infelizmente Avenida aconteceu Goiás, na lá. Goiás. Sim. Um cara preparado, que ele é um bombeiro civil, que ele dá treinamento, um cara preparado com você e tal. Ele pode atuar nisso se você estiver passando no local na hora? Ou como que você faz? Você pode pelo menos isolar o local? Você pode, se você conhecer ali, até chamar... Isso é interessante falar também, né? Sim, com certeza. Porque É tem dúvida gente- de muita gente. porque a isso. dúvida é o seguinte, a gente vem falando muito, né? Antes você poderia pegar a pessoa, colocar no carro e levar correndo pro hospital. Isso. Aí depois chegou e falou que não mexe na pessoa, deixa ela lá parada, porque senão você pode Agravar a situação agravar e daquela ficar... pessoa. Explica um justamente. pouquinho disso, você tem experiência nisso também? Sim. É legal até falar devido a esses acidentes que vem acontecendo. Com certeza. Quem com tem certeza. alguma experiência, ele pode pôr a mão, não pode pôr a mão, ele só isola a área, liga pro SAMU, liga pro bombeiro, o que pode ser feito, William? Bacana, essa é uma Isso é pergunta legal, boa aí, que Boa. gera muitas dúvidas, né? O pessoal que não é da área, não é do segmento, que não conhece, né? O cidadão em si não tem treinamento para essa área. O que acontece, né? O bombeiro civil, já entrando na parte aí do bombeiro civil, da prevenção contra incêndio, o bombeiro civil ele é um profissional que tem uma formação técnica e desenvolve ali suas atividades em uma empresa. Então, ele é contratado para uma empresa para exercer as suas funções, diferente do bombeiro militar, Certo. que é um bombeiro que atende à sociedade. O bombeiro civil, ele não atende à sociedade. Ele é contratado para atuar em uma empresa, em uma edificação, em uma área particular. Essa é a função do bombeiro civil. É bom deixar isso claro porque tem essa dúvida. Sim. Muita gente acha que o bombeiro civil... Bombeiro é bombeiro, né? Bombeiro é bombeiro, mas tem a diferença. O bombeiro civil, ele é contratado por uma empresa. Ele faz um curso técnico ali, ou profissionalizante, e ele é contratado por empresa para trabalhar dentro da empresa, exercendo ali as atividades de primeiros socorros e combate a incêndio e situações de emergência. Já o bombeiro militar é o profissional aí, servidor público, que atende a sociedade, que tem um rol aí de treinamentos, de conhecimentos. Não que o bombeiro civil não tenha, que o bombeiro civil também tem bastante conhecimento e pode atuar. Agora a diferença, a questão, o bombeiro civil ele pode fazer um atendimento... Ele tá passando, aconteceu um acidente na rua. Boa. Eu costumo dizer assim, quem pode prestar primeiros socorros? Essa é uma dúvida que muita gente tem, eu tenho certeza. Se a gente for estudar, primeiros socorros, o que seria primeiros socorros? É fazer ali qualquer atendimento que você prestar para uma pessoa se enquadra como primeiros socorros. Cortou o dedo, passou uma fita, sei lá, Isso. mas não é isso? Todo cidadão brasileiro, ele pode prestar primeiros socorros, via de regra. Pode. Pode. Aí a gente entra no caso do qual é o tipo ali de atendimento. Primeiro, o que é primeiro socorros, primeiramente? Só de você ligar 192, 193, né? O SAMU ou bombeiro militar, você já está prestando primeiros socorros. Ok, Certo? ponto positivo. Ponto positivo. Então, qualquer cidadão, eu não preciso ter um treinamento especializado Correr ali. disso, ficar com medo, não, pode ligar Não, lá. que posso tá tudo ligar, bem. eu passo a informação, me identifico, passo a informação ali, estou prestando primeiro socorro, sem novidade. O bombeiro civil, ele tem um conhecimento, ele tem um treinamento, ele tem um preparo ali para fazer um atendimento. Porém, muitas das vezes, ele não tem equipamentos e não tem ali recurso suficiente no momento para fazer um resgate da vítima, por exemplo. Tendo em vista que geralmente ele vai estar sozinho, Sim. e um resgate, vamos colocar um resgate veicular, ou qualquer outro tipo de resgate onde tenha vítimas presas, é necessário de no mínimo aí uma equipe, né? Apenas uma pessoa não vai conseguir, né? Ou vai ter muita dificuldade e não é recomendado fazer o resgate de uma pessoa nessa condição. Então, nesse tipo de situação, o bombeiro civil vai poder auxiliar, sim.
tendo em vista os conhecimentos que ele tem, ele pode ali, né, dar um suporte, auxiliar, pedir o socorro, afastar os curiosos, sinalizar o local, válido. Ou até quando chegar a equipe, eles tiver 2, 3, você também, aí você pode atuar junto com eles também. Pode atuar junto com ele, com certeza. Pode auxiliar. Eu já fiz isso, né? Sim, com os treinamentos que eu já fiz de bombeiro civil também, eu já fiz alguns aí. Pode, já aconteceu, já fiz isso em muitos acidentes. Até isso levantar maca, prender cinto, já fiz isso também. Isso mesmo. E colocar dentro da ambulância, então esse é o apoio positivo que ele dá ali. O bombeiro, isso mesmo. Quem vai tomar a frente é o resgate especializado. Seja o SAMU ou seja o bombeiro militar, dependendo do cenário, dependendo da configuração ali do ocorrido. E o bombeiro civil ele vai dar o auxílio. Da mesma forma na edificação. É igual eu falei, a diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar, né? O bombeiro civil ele trabalha em uma edificação particular. Qual que é a finalidade dele ali? Prevenção contra incêndio, primeiros socorros e evacuar o local em caso de emergência. Aconteceu incêndio, tenho que evacuar o prédio, vou retirar o pessoal e aguardar lá, ou dependendo ali dos meus recursos, dependendo da situação da edificação, o bombeiro civil ele pode iniciar ali um combate a princípio de incêndio, por exemplo. Ele vai ter o treinamento, ele tem um treinamento para isso. Você está lá para isso também, né? O bombeiro civil está lá para isso. Isso, na edificação particular... Só que aqui o pessoal chamando o bombeiro aqui, ó. Isso. Ajudando. Por que tem o bombeiro civil, né? Às vezes questiona, mas o bombeiro civil, qual que é a finalidade, qual que é a função do bombeiro civil? Prevenção contra incêndio e atendimento a primeiros socorros. Por quê? Nós vivemos em uma metrópole, né? Megalópolis, vamos dizer assim. Qual é o tempo-resposta de uma unidade do resgate especializado, né? Do bombeiro civil, ou do bombeiro militar, ou do SAMU? Qual o tempo-resposta aí em um horário onde o deslocamento é difícil, horário de trânsito, horário de pico, até a chegada de uma unidade de resgate ali se desprende um tempo. E o incêndio, vamos colocar aí uma situação de incêndio, um sinistro, em pouco minuto, eles toma toda a edificação. E se não tiver um profissional ali em tempo-resposta, para dar uma resposta imediata naquele princípio de incêndio, antes que ele se torne um incêndio, o princípio é um pequeno fogo. E aí, com o passar do tempo, esse pequeno fogo cresce. E aí se torna um incêndio, que é um fogo descontrolado. E se não tiver um profissional que tenha um conhecimento para fazer esse combate inicial, até a chegada do bombeiro militar, já foi tudo. O incêndio já tomou toda a edificação. Depende muito do material também que tem desse, sim, né? Da inflamabilidade, né? O material que se tem for inflamatório, se não for... geralmente as edificações hoje, todas têm grande quantidade de material inflamável. Inflamável, né? Todas, né? Todas. Então acho que esse é o papel, né? Você toma atitude primeiro ali, alguém já está chamando um bombeiro, tem tudo para se resolver o problema antes de que ele ultrapasse o limite do que não poderia ultrapassar, né? Justamente, é isso, né? Justamente. O profissional está lá justamente para isso, para contornar dentro dos seus recursos aquela situação. E aí aciona, é lógico, tem que acionar os órgãos públicos, que é o Bombeiro Militar, o SAMU, Defesa porque aí Civil. Entra em outras também. Entre outra esfera, a avaliação... Tem investigação depois, isso, né? A avaliação da estrutura da edificação. Entra em várias esferas ali que pertencem e é de competência dos órgãos públicos. Mas o profissional, o bombeiro civil, ele está lá justamente para tomar essa iniciativa. Logo no começo ali do sinistro, ele vai atuar dentro da edificação. E eu acho que vai ser muito importante também, porque eu acho que o bombeiro já vai perguntar pro bombeiro civil que estava lá, o início, o que foi feito, como é isso? Sim, justamente. Ele já vai falar logo com o bombeiro civil para ver como que está a situação, é isso? Isso. Uma das situações é o seguinte, quando o bombeiro militar chega na edificação, muitas vezes ele não conhece a edificação, porque não é do dia a dia aquilo ali. Ele atende a sociedade, então ele entra em várias edificações e muitas vezes ele não conhece aquela edificação. Então o bombeiro civil que trabalha no prédio, trabalha na edificação, ele conhece ou tem que conhecer a planta da edificação e isso vai facilitar a atuação do bombeiro militar naquele local. Tá chegando lá com o caminhão, com alguma coisa, isso, chegar aos locais ali mais críticos, onde possivelmente pode ter algumas pessoas presas. Então o bombeiro civil vai orientar o militar dentro da edificação nesse sentido e vai auxiliá-lo também ali a fazer qualquer intervenção que seja necessária. Agora nós vamos entrar na CIPA, né? Um pouco do bate-papo da CIPA né? Qual é o papel da CIPA? Comissão Interna de Prevenções de Acidentes, né? E a minha dúvida é o seguinte: existe tamanho de empresa que precisa ter CIPA ou não? Quantidade de funcionários? Como funciona isso, William? Boa. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Ela teve uma atualização agora recente, então
Prevenção de comissão de acidente e assédio, né? Eu fui cipeiro várias vezes, hein? Você, né? Já fui cipeiro no Shopping Metrópole, Aí, ó. né? Conhece bem, então. Já. Fui Bacana. cipeiro na Prefeitura de São Bernardo. Bacana. E você sabe disso, eu tive um treino com Foi você lá. brigadista também? Brigadista também, eu acho, no Também? Metrópole, se eu não me engano. Bacana, bacana. Então a CIPA ela é uma norma regulamentadora, a NR5. E a função dela é o quê? Trabalhar em parceria, em conjunto com o SESMIT, que é a segurança do trabalho dentro da empresa, onde tem o objetivo de trabalhar em prol ali da prevenção de acidentes. Então, a CIPA, a função dela é o quê? Inspecionar, fazer vistorias, identificar a situação de risco e levar isso, né, para quem é de competência, que seria o SESMIT, estabelecer ali as medidas de segurança, as medidas de prevenção para neutralizar ou eliminar aquele risco. E a CIPA ela é composta pelos colaboradores da própria empresa, então são funcionários da empresa que compõem a CIPA de acordo ali com o risco que a empresa estabelece, ou que a empresa tem, né? Qual o tipo de risco, dependendo do tamanho, a quantidade de funcionários e o risco que a empresa possui, ela é obrigada a constituir a CIPA. Aí a CIPA ela é constituída por trabalhadores, né? Que são eleitos através de voto secreto e trabalhadores que são indicados pelo legal. empregador. Porém, ambos são todos funcionários. Aí tem a questão dos representantes dos trabalhadores, que são eleitos, e os representantes do empregador. É criada uma comissão ali. Isso, em paridade, né? A quantidade indicada e a quantidade eleita é a mesma. E aí se discute, se constitui essa comissão, onde tem um presidente que fica responsável ali por dirigir as reuniões, estabelecer ali as metas, o plano de ação, qual vai ser o trabalho da CIPA naquele ano. A CIPA ela tem validade de 12 meses, o mandato dela, né, tem validade de 1 ano e pode ser reeleito, né, podendo se tornar reeleito por mais 1 ano. O presidente? A própria comissão? A comissão mesmo? Não, quem vai gerir isso é o empregador. Ah, tá, legal. Legal? Então ela tem validade de 1 ano, podendo ter uma renovação por mais 1 ano. Tá. O representante da CIPA, os indicados, quem participou da CIPA, ele tem estabilidade, né? É legal falar isso. Existe isso aí ainda mesmo, né? Porque o pessoal fala, funciona mesmo? Funciona. Tem estabilidade, né? Os eleitos têm estabilidade ali, não pode ser demitido da empresa ali por um período de 2 anos. O mandato, durante o primeiro ano de mandato e mais 1 ano. Então, participou da comissão interna, tem estabilidade aí de 2 anos no trabalho. Isso aí é regra, tá? Na NR5. Depende do que pode acontecer ou não? O funcionário entendeu, né? Depende. Ele causou qualquer problema na empresa, alguma coisa... Tem regra, né? Sai da regra. Desde que você não Porque senão alguém vai falar, quer saber? Não. Eu vou lá agora entrar na CIPA aí que eu quero pegar garantia de trabalho. Não é assim também. Desde que você não cometa nenhuma falta grave, né? A própria NR já estabelece algumas faltas que você não pode cometer, caso senão aí essa estabilidade perde o valor. E você tem algumas regras a cumprir sendo da CIPA também, né? Sim, tem. Em termos de vistoria, relatório, alguma coisa, é isso? Tem. Ah, aí legal. é o plano de ação que a CIPA vai desenvolver para aquele mandato de 1 ano. Aí vai se criar, instituiu a CIPA, já foi indicado, foi eleito, aí inicia o mandato. Aí a primeira reunião vai criar ali, né, o plano de trabalho, onde cria-se as reuniões, as inspeções, o que a CIPA vai fazer naquele ano ou naqueles primeiros 6 meses. Aí é um plano de trabalho que é elaborado em conjunto ali com os membros eleitos, indicados, né, e o presidente da CIPA. E aí se cria esse plano de trabalho para o ano ali, para aquele primeiro mandato. Legal, bacana. Tem mais aqui, ó. A segurança do trabalho está relacionada com a prevenção contra incêndio? Sim, com certeza. Prevenção é com a segurança do trabalho, né? Então a gente trabalha em conjunto aí com os bombeiros civis, por exemplo. Muitas empresas têm a segurança do trabalho e trabalha em conjunto com o bombeiro civil, que é o profissional ali competente na questão de prevenção contra incêndio. Então a segurança do trabalho ela vai focar nesse quesito também, porque está dentro aí do nosso rol de atendimento. Prevenção contra incêndio é prevenção, seja de acidente ou qualquer outra situação. Então nós fazemos o quê? Orientação, treinamentos, brigada de incêndio, a segurança do trabalho treina a brigada de incêndio, faz treinamentos de brigada de incêndio, eu faço muito isso hoje. Então a prevenção contra incêndio ela está dentro da segurança do trabalho também. Sim. Certo? Bacana. Aqui tem uma pergunta que eu acho que a gente já falou lá atrás, mas se você achar que tem para complementar alguma coisa, Manda aí. é bacana também, ó.
qual o papel do bombeiro civil dentro de uma edificação, né? Acho que a gente já falou um pouco, mas eu acho que dá para você complementar aí, né? Sim, vamos lá. O papel do bombeiro civil dentro da edificação, a partir do momento que ele foi contratado, é trabalhar na questão da prevenção. Prevenção contra o quê? Contra incêndio. Vai atuar em situações de emergências, evacuação. Vai treinar também a brigada de incêndio. Tem locais ali que o bombeiro civil ele ministra treinamentos, né, dependendo ali dos procedimentos criados, né. Toda empresa, ou dependendo, não toda, né, mas a grande parte dela, dependendo do grau de risco, ela precisa estabelecer um plano de emergência. Ou PAI, plano de ação e emergência. Se a gente for aqui, nós estamos próximo aqui, a gente está no ABC, próximo a Mauá. Tá. Tem aí a petroquímica ali. Uhum. Aquelas petroquímicas têm plano de ação e emergência. Então, o bombeiro civil vai estar inserido dentro desse plano, onde ele vai atuar em situações de emergência. Não só ele, um plano de emergência engloba vários profissionais. Segurança do trabalho, a parte de bombeiro civil. Então, nós temos ali vários profissionais atuando dentro de uma situação de emergência. O plano de emergência ele vai estabelecer os procedimentos que devem ser tomados caso ocorra uma situação. Você já estabeleceu ali o que você vai fazer se acontecer um incêndio aqui, qual é o procedimento, o que nós devemos fazer. Então, o plano de emergência já abrange essa ação. E o bombeiro civil está ali inserido dentro do plano de emergência. E aí ele vai trabalhar ali na questão do conhecimento que ele já conhece. Princípio de incêndio, vai utilizar hidrante, fazer um combate a incêndio ali, caso seja necessário, vai evacuar a edificação, evacuar e retirar as pessoas em caso ali de um sinistro, para evitar ali um dano maior, preservando sempre a vida em primeiro lugar. Uhum. Então, vai retirar as pessoas daquele sinistro, vai atender situações de primeiros socorros, tem diversas situações, dependendo aí do que acontecer. Então, ele vai atuar fazendo o atendimento ali de primeiros socorros dentro da edificação. Alguns resgates ele consegue fazer, dependendo ali dos equipamentos, dos recursos que ele tiver na edificação. Ele consegue, né, além dos recursos e os treinamentos que ele tiver também, ele vai atuar fazendo resgates. Então, são diversas funções e ações que o bombeiro civil tem dentro da empresa, a depender também muito do segmento da empresa. Igual eu já citei, petroquímica, área industrial. Isso, eu ia te perguntar isso aí. Porque, não te cortando, mas é mesmo dentro do mesmo assunto. Sim. É exatamente isso, que nem você falou. Às vezes o bombeiro civil ele não tem tanta ferramenta ali ou alguma coisa para fazer tudo que ele precisa. Sim. Mas dentro dessas empresas, né, William? A petroquímica, lá em Cubatão, onde que tem aqueles tanques lá, que já teve... Área portuária. Lá tem, né? Lá tem caminhão de bombeiro. Sim. Lá tem ambulância. Então já te dá um suporte maior. E outra pergunta que eu ia te fazer. O treinamento desses bombeiros já é diferente de qualquer outro bombeiro civil? É diferente. Bem diferente? Bem diferente. A área industrial... Que eles atuam mesmo, né? Sim, ali isso, é uma situação, é um risco mais elevado. Então, um treinamento, até mesmo aqui nas montadoras, aqui no ABC, as que tem ainda, que temos por aqui, tem bombeiro, tem... o caminhão de bombeiro, tem ambulância. E ele pode socorrer e levar para o hospital? Pode fazer. Porque a área industrial, ela exige ali que o bombeiro civil tenha um treinamento mais avançado. Tem ali um conhecimento mais avançado. É tanto que em uma contratação para um segmento nessa área, o bombeiro civil ele precisa ali demonstrar um certo conhecimento para poder atuar. Porque ele vai ter situações de resgate, porque a empresa trabalha em uma condição de risco mais elevada. Então, ele precisa ter profissionais que possam atuar de imediato, fazer ali uma resposta imediata até a chegada do socorro especializado. Então, esse profissional bombeiro civil, ele precisa ter um treinamento mais avançado. Então, a área industrial é um dos segmentos onde o profissional consegue se desenvolver de uma forma mais avançada. Aí ele tem que buscar os conhecimentos ou até mesmo o próprio empregador fornece aí o treinamento para ele poder se especializar. Bacana. Ele pode entrar como um bombeiro civil tradicional, vamos dizer assim. Então, se ele for admitido, a empresa pode passar esse curso para ele? Pode. A empresa pode. Acontece também? Pode acontecer? Acontece. Legal. Porque hoje nós temos, como eu citei lá no começo, o Bombeiro Civil tem a Lei 11.901, que estabelece a profissão de bombeiro civil. E aí nós temos NBRs, normas regulamentadoras brasileiras. E aí cada norma cria ali os padrões, né, de qualidades para em infinitas situações, né? E uma delas são profissões, são atividades onde essas NBRs criam um padrão de qualidade, porém não tem força de lei.
Sim. A NBR não tem uma força de lei. Mas geralmente elas são citadas em leis e aí ela passa a ter validade como lei. Ok. Então tem uma NBR que está vigorando, mas ainda não virou força de lei, onde exige um treinamento diferenciado para a profissão de bombeiro civil. Onde nós temos aí bombeiro civil de nível 1, bombeiro civil nível 2 e bombeiro civil nível 3. Então são 3 níveis de bombeiros civis, né? Sendo o nível 3 o mais avançado. Onde ele poderia, segundo a NBR, a 16877 é a NBR, onde esse bombeiro civil nível 3, ele poderia trabalhar em conjunto com o bombeiro militar. Ah, é? Isso. Então, já tem muitos estudos, né? E possivelmente mais à frente vamos ter algumas mudanças nesse sentido. Por exemplo, atualmente, você já ouviu falar de bombeiro municipal? Então, eu acho que eu ouvi falar assim, em algum lugar, parece que já tem, né? Já, então. Tem alguns municípios, Já tem, né? Já. É como se fosse a Guarda Civil hoje. Isso, é um Municipal, braço é da isso? segurança. Isso, é um braço, vamos colocar assim, a Guarda Civil ela é um braço da segurança pública. Isso, que agora tá tentando unificar lá, né? Isso. Então. E o bombeiro civil seria um braço do bombeiro militar, Legal dentro também. do município. É legal também. Assim, eu acho muito válido, porém hoje, como você falou, pouquíssimas cidades, eu conheço pelo menos aqui em São Paulo, que tem um bombeiro municipal estabelecido, apenas Campo do Jordão. Campo do Jordão tem, bombeiro municipal. E bombeiro atua civil. mesmo aí pra população, na rua? Funcionário Então? público, isso. Legal, Atua. legal. É um suporte do bombeiro militar. E assim, seria algo interessante se criasse isso de forma abrangente, de Sim. forma nível nacional. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém brigando por isso, né? Já teve? Eu Então, falo em esfera maior aí, sim, né? Sim, Eu nunca vi. Isso fica mais assim, o pessoal deixa mais de escanteio, né? Mas fica a dica aí, hein? Gostei. Fica. Gostei da dica, hein? Assim também nós temos os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários são bombeiros civis e eles atuam geralmente como bombeiro militar. Tem várias cidades, por Santa Catarina mesmo, tem grupamento de bombeiro voluntários. Ah, esse voluntários é aqueles que teve o problema do Rio Grande do Sul lá, e entraram vários em ação aí. Foram bastante. Isso. Mas ali foi uma situação específica. Mas nós temos aí grupamentos de bombeiros voluntários que trabalham mesmo, Mas atendendo a sociedade. É voluntário, é por conta. Ah, então. Mas então, esse eu acho que até você pode ser, não pode? Dentro que assim, para ter, pra atuar, mas aqui aí você não conseguir, não pode ser feito, porque então, o município de São Bernardo não teria que ter um grupamento oficializado onde você vai atuar como bombeiro. Aí tem que ter uma estrutura, todo um equipamento, todo um suporte, né? Não é simplesmente chegar e querer atuar. Mas é um assunto bacana, né? Sim. Né, William? Falou em prevenção, é algo interessante. Já me chegaram, quer dizer, alguém já chegou a falar para mim, levando essa ideia para mim, aqui em São Bernardo, porque nós temos aí, e você vai entender e você vai ver que é isso mesmo. Nós temos aqui, uma área grande que acontece muito problema, que é o Riacho Grande. Sim. Certo? Certo. Temos lá, ali o mini zoológico, que está no Riacho Grande também. Sim, também. Né? Tem o pessoal que anda de jet ski, de lanche, não sei o que. Represa, tudo ali. É uma situação, uma condição de risco ali, vamos colocar assim, né? Um ambiente ali onde é propício a ocorrer várias situações. Então, já me comentaram sobre isso mesmo. Não existe. Talvez se tivesse uma viatura dos caras aí, dos bombeiros civis de apoio. Salva-vidas ali. Não sei, né? Salva-vida, ele não é um bombeiro civil, ele diferencia um pouco. Sim. Mas seria interessante. Mas é mais ou menos, não é legal? É isso? É um braço, certeza, é um braço. Para pelo menos ali, o primeiro socorro, eu acho que muitas pessoas não teriam tanto afogamento no Riacho Grande, eu acho. Sim, com certeza. Porque você faria o primeiro papel com um bote ali, alguma coisa, até primeiro... chamando lá o bombeiro. Até chegar o bombeiro ou a defesa civil. É uma ideia, não é? É uma ideia, então com certeza. Fica a dica. Hashtag fica a dica aí. É isso mesmo, vamos tentar levar isso pra frente, viu? Sim, com certeza. Né? Passar pros amigos aí e tentar levar isso aí pra frente aí, né? É uma ideia, né? É uma ideia legal. Com certeza. E aqui em São Bernardo nós temos quase 1 milhão de habitantes, várias áreas aí, temos lá a Casa de Pedra, ali onde o pessoal vai se divertir. Sim, então, ali tinha que ter um suporte ali, um braço ali também, não é? Deveria, né? Para alguns outros lugares aí, vamos supor, pro lado do Batistini ali, que é um pouco mais afastado, do Alvarenga, né? Fica aí, né? Eu acho a dica, hein? Mas não é legal ele? Sim, com certeza. É bacana, né? Com certeza. Gostei da ideia também. Bacana. Aqui nós já falamos um pouco, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar aí rápido ou ficou naquilo mesmo, nós já falamos aí você falou um pouco da diferença do bombeiro civil e militar. Se tiver mais alguma coisa, tem pergunta aqui, ó. Qual a diferença do bombeiro civil e militar?
Você acha que é aquilo Acho que mesmo já que você já falamos falou e isso, tudo é certo? Então, tranquilo, ficou isso. aí, já tá aí pro pessoal Já ver, tá né? aí. Tá ok? Ok. Agora, essa aqui nem eu sei também e você vai saber. Como surgiu o Bombeiro Civil? Ei, Jesus amado. Essa ainda eu não sei, nunca ouvi nem falar. Então, na verdade, o Bombeiro Civil ele é mais antigo do que o que a gente pensa, né? É? Já há bastante tempo, bastante Mas ele veio anos. de outro lugar, do Brasil Então, mesmo? tudo se você sabe? surgiu, aqui no Brasil pelo menos, né, já se entende isso, o termo, não só o bombeiro civil, o termo bombeiro, né, vamos dizer assim, né. E por que que eles acharam interessante colocar isso dentro das empresas ou fazer esse treinamento, Sim, né? sim. O termo bombeiro, vamos colocar dessa forma, né? Ele surgiu no tempo do Império, Dom Pedro I, Dom Pedro bombeiro. II, o termo bombeiro, que era vinculado aos homens que trabalhavam com bombas. Ah, Bombas tá. mesmo Bomba mesmo. E aí acabou pegando esse termo bombeiro. Ah, é? É. Aí de lá pra cá isso foi se melhorando, foi se desenvolvendo e aí viu-se a necessidade, né? O pessoal Devido aos acidentes, será com as bombas, alguma acidente. coisa? Será que foi isso, William? Você Não, sabe? era mais porque eles trabalhavam mesmo manuseando bombas Ah, mesmo. Aí surgiu esse termo bombeiro nessa época aí, Olha. lá do tempo do Império. Nossa. Sério. E aí de lá pra cá, devido aos acidentes, devido a estudos, né, voltado aí para a parte da prevenção, desenvolveu-se aí as instituições, né, os órgãos públicos, criou-se inicialmente os bombeiros militares e posteriormente vieram aí os bombeiros civis. Aí, então tá. Então o bombeiro militar veio primeiro, ok. Bacana para atender a população em geral, né? Sim. Tanto pro lado de fora quanto pro lado interno de uma empresa privada ou Isso. residência, se precisar. Isso. Então o bombeiro civil foi criado como se fosse um braço aí pro bombeiro. Sim, sim. É isso. Que aí Atuando lá dentro. Porque assim, qual que é o pensamento? O bombeiro militar, ele atende a sociedade. Uhum. Por exemplo, se a gente pegar São Paulo, o estado, ou até mesmo reduzindo um pouco algumas cidades do estado de São Paulo, que tem recursos, que tem ali uma qualidade de atendimento, que consegue atender ali, né, seus munícipes de uma forma melhor, eles teriam ali recursos para ter ali o grupamento de bombeiro militar para atender aquela demanda. Mas nós temos cidades distanciadas, longes, ali periféricas, onde não se tem ali o atendimento ou é defeituoso, né, dificultoso o atendimento do bombeiro militar. E aí se viu a necessidade, caso não tenha ou demore a chegada do bombeiro militar, nós vamos ter um profissional que tem conhecimento de combate a incêndio, primeiro socorro, de situação de emergência, lá na empresa. Por quê? Até mesmo na cidade grande, até mesmo São Paulo, aqui São Bernardo, até a chegada, como a gente falou no início, até eu ligar 193, até o bombeiro chegar, olha o tempo que vai. Por mais que seja, que hoje em dia tem formas de, os grupamentos estão mais próximos nas cidades, por mais que tenha ali uma agilidade, se desprende um tempo. Mas e que esse nem eu te tempo falei, né? é valioso. Você vê, o próprio São Bernardo que tem essas áreas mais afastadas, se você tem um braço maior aí, ajuda bastante, Com né? certeza, com certeza. E o profissional estando dentro da edificação, ele vai dar a resposta imediata. E aí fica mais fácil contornar aquela situação. Aí muitas vezes teve várias situações onde os bombeiros civis atuaram, que quando o bombeiro militar chegou, já estava resolvido. Só fizeram os procedimentos de praxe ali legal. e tchau, tchau. Já estava resolvida a situação. Então, por quê? O bombeiro civil atuou lá de forma rápida, conseguiu contornar a situação e evitou uma tragédia maior. Então, a função do bombeiro civil na edificação é justamente essa. Fazer ali o primeiro atendimento e até mesmo ali contornar toda aquela situação. Resolver o problema Resolver interno. o problema e aí quando o bombeiro militar chegar, Só fazer ocorrência. beleza, só cumprir ali o papel de praxe. Que bom, eu acho que deve ter vários casos, né? Muitos casos aí que aconteceu, né, William? Vários. Alguns já foram notórios aí na mídia e outros não. Sim. Mas tem muitos casos aí onde o bombeiro civil teve muito êxito ali em fazer o atendimento na ocorrência e a chegada do bombeiro militar é para cumprir o papel de praxe. Mas isso deve ser um grande prazer, né, para quem faz e quem tá lá, né, Com William? certeza. Você aí já deve ter feito várias situações aí. Eu acho que isso, como qualquer profissão aí, a hora que você vê o resultado positivo aí, eu acho que é o que faz você continuar, é o que faz ficar feliz, é o que você vê ainda mais numa situação de risco e de perigo dessa, você resolvendo, né? Sim, com certeza. Eu sei porque eu que não sou, às vezes eu consigo parar para tentar auxiliar num acidente, auxiliar. A baixinha tá aí do lado dela, ela já viu várias vezes. Eu fico muito feliz. Eu não consigo passar para você ver. Eu acho que isso também, por isso que é legal todo mundo saber e buscar saber e aprender, fazer um treinamento, ouvir uma palestra, fazer alguma coisa, porque tá aí a prova. Ela sabe, eu não consigo passar
direto de qualquer tipo de acidente. Eu não consigo ver um problema e não tentar ajudar a resolver. Né? Isso é legal, né, Yuri? Isso é bacana, entendeu? né? Ou que nem você falou, às vezes eu encosto, eu já vejo que tá na situação, mas pegar o telefone e ligar. Ou então uma coisa mais fácil ali, isolar a área, afastar ali várias vezes. Justamente. Até próximo da gente, no centro ali, próximo Paço Municipal, que tem muito atropelamento ali, infelizmente, de moto, acidente ali e tal. Várias vezes ali, né? Ou na situação mesmo interna, né, também, né? Sim. Que tá passando mal, por que exemplo, tá alguma coisa, né? Sei lá. Entrando na parte doméstica, por exemplo, que é onde ocorre muito. Legal a gente falar, acidente de escada, acidente dentro do banheiro, escorregar, né? Escorregão. Fala um pouco aí. O ambiente doméstico tem várias situações de risco. Tanto quedas, queimaduras, situações aí envolvendo problemas clínicos, né? Infarto, parada cardiorrespiratória, que são engasgo, né? Engasgo tanto de adulto como de criança, que são coisas que ocorrem com grande frequência e que se não tiver um atendimento imediato, pode vir a óbito. Um engasgo, né? Engasgo com a carne. Sim, um engasgo com a carne, com um material sólido ou líquido, pode levar aí a óbito aquela pessoa. E tem procedimento, se você estiver lá, você consegue salvar uma pessoa. Sim, né? Se você tiver o conhecimento, o bombeiro civil consegue salvar uma pessoa tranquilamente nessa condição. E qualquer pessoa da sociedade, tendo conhecimento que não é um conhecimento tão técnico, são procedimentos simples, numa manobra de desengasgo ou uma manobra de reanimação cardiopulmonar, que são RCP, em caso de parada cardiorrespiratória, são procedimentos simples onde qualquer pessoa com um treinamento básico consegue aplicar. Um bebê que está mamando, né? Eu vejo vários casos passando. Depois nós vamos colocar alguma coisa na tela só para o pessoal ver. Sim. Uma ação, alguma coisa de um desengasgo, alguém fazendo. Depois a gente coloca para o pessoal ver aí. Isso mesmo. Eu vejo muito pai, muitas mães correndo dentro do carro e parando em viatura de bombeiro ou polícia, e a gente vê muito salvamento deles no meio do caminho. Isso mesmo. O policial já vai lá, já vira, bate nas costas, aquele procedimento que é isso, lá, né? Isso, tapontamento. Então dá para salvar pessoas, quem tiver um conhecimento básico aí. Tranquilo, com certeza. Tanto do engasgo como da parada. A questão de reconhecimento ali de um infarto, por exemplo. Tem procedimentos que você reconhece que a pessoa está infartando. Ou que a pessoa está ali... Vem falando muito isso aí, viu? Sim, o corpo demonstra ali, mas se você não identifica os sinais, você não sabe. Que às vezes a pessoa está ali conversando com você, igual a gente está conversando, e a pessoa está com algum problema, e aí os sinais estão aparecendo, mas você não conhece, você é leigo, não sabe. Até ela cair aqui, né? Até ela desacordar, e aí você vai identificar nessa situação. Às vezes já está em uma situação mais crítica, né? O infarto, o acidente vascular encefálico, né? O antigo AVC, hoje nós chamamos de o AVE, acidente vascular encefálico, que é o antigo derrame também, né? Muito popularmente aí conhecido como derrame. Ele apresenta sinais ali para a pessoa. Tem um sinal básico aí para você passar para a galera, pelo menos assim, de um procedimento de infarto ou de... Por exemplo, do engasgo, vamos lá. Isso. Qual que é o sinal do engasgo universal? Esse aqui é o sinal do engasgo universal. A pessoa sempre vai levar as mãos aqui nessa região. Assim, é um dos sinais do engasgo, né? A dificuldade, né, de falar, a pessoa geralmente engasgada, num engasgo total, nós temos 2 níveis de engasgo, parcial e total. Então você apontar para outra pessoa, você põe as 2 mãos aqui que você tá engasgado, não vai conseguir falar. Esse aí é o engasgo total, onde a pessoa não consegue respirar mais. Então ela já vai ali, tá? A coloração, a pele da pessoa vai ficar diferente, os lábios vai ficando arroxeado. No caso do engasgo parcial, onde ela ainda consegue respirar, ela vai começar a tossir. Tossir. Então ela está indicando que está engasgada. Na questão do AVE, acidente vascular encefálico, né? O mais conhecido aí como derrame, não se usa mais esse termo, mas popularmente é conhecido como derrame. A pessoa apresenta o quê? Como que eu identifico? A pessoa às vezes tem dificuldade motora, não consegue levantar um braço. Você pode pedir para ela fazer um teste. Isso, pede para a pessoa levanta o braço. Geralmente a gente utiliza um mnemônico, né? O mnemônico é um esquema que facilita a identificação, a memorização de um procedimento. Qual que é o mnemônico? A palavra SAMU. Tem lá SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? SAMU. Aí cada letrinha da palavra SAMU corresponde a um sinal que a pessoa está em uma situação de AVE, acidente vascular encefálico. O S, nós temos aí, depois a gente põe aí para... Isso, pode colocar também, depois solta lá para o pessoal. Nós temos o S do SAMU, aí o que isso quer dizer? Pede para a pessoa sorrir. Aí a pessoa, se ela tiver em uma situação de acidente vascular encefálico, ela não vai conseguir sorrir
é normal. Vai ficar torto a boca dela, vai ficar torta a boca dela, né? Ela vai sorrir de forma torta. É um indício. O A pede para a pessoa abraçar. O A do SAMU. Abraçar. A pessoa vai ter dificuldade motora. Ela não vai levantar um braço ou vai ter dificuldade para levantar ambos os braços. O A. O M de música. Pede para a pessoa cantar uma música. Ou falar alguma palavra, uma frase extensa. A pessoa não vai falar palavras conectas. Não vai conseguir. Vai gaguejar, vai ter dificuldade. Mais um indício. E o U é de urgência. Ou seja, identificou esses 3 primeiros, o último é de urgência. Então, essa pessoa precisa ir para o hospital urgentemente. E nesse caso, você pode colocar no carro e levar? Nesse caso, pode, porque é uma situação clínica. E nesse rápido caso, ainda, pode, porque rápido. já tá... Nesse caso. Mas o melhor, entrando nesse quesito aí, muita gente tem dúvida, é interessante falar isso. Quando que eu devo levar... Legal lá. Isso mesmo. Abraçar, musgo, gente. Tá na tela. É isso mesmo. Muita gente tem dúvida. Quando que eu posso levar a pessoa para o hospital? Quando que eu posso pegar o meu carro e conduzir essa pessoa? Estou em casa, ou estou em qualquer situação, eu tenho um veículo, eu posso conduzir essa pessoa para o hospital? Eu sempre oriento da seguinte forma. O melhor caminho, se você não sabe o que está acontecendo, ou se você tem medo, tem dúvida, liga 192. Ligou 192, quem vai atender você do outro lado é um médico profissional do SAMU. É a central de regulação onde é um médico que vai te atender. E aí ele vai te orientar. E você vai trocando ideia com ele, ele vai te perguntar como está a pessoa, você vai passando informação. Vai passando informação. Isso mesmo. Aí o médico vai falar para você. Aí você fala assim, eu posso levar essa pessoa para o hospital? Eu tenho um veículo, tenho condição, tenho um meio de transporte. Aí o médico vai falar se pode ou não. E já está comunicando lá que você vai estar chegando lá com a pessoa. Isso. Mas por que a gente orienta esse procedimento? Porque o médico vai fazer uma avaliação ali, mesmo que de forma remota, ele consegue fazer uma avaliação do quadro daquela vítima, se é um problema clínico ou se é um trauma, por exemplo. E aí ele vai dizer para você se deve ou não, ou se você pode ou não levar essa pessoa para o hospital. Por quê? Esse percurso, esse deslocamento pode agravar o quadro da vítima. E aí, se o médico te autorizar... Geralmente a ligação do SAMU fica gravada. Geralmente não, fica gravada. Fica, né? E isso você pode depois aí requerer e tal. No caminho aí, então você está ali resguardado. É uma situação dessa. Isso é importante também. Sim. Bora lá. Acho que a última aqui, que essa aqui também é minha, no caso epilético, né? Que a pessoa deita no chão e tal. Tem todo um procedimento também, acho que fácil, rápido, para vira de lado, afasta para não se bater. Como que funciona isso aí? Você está por dentro das coisas aí. Eu vou lembrando tem alguma coisa aí. Então, tem aquele caso de epilepsia. Epilepsia, isso. Justamente. Então, a epilepsia, tem a epilepsia e a convulsão, que muita gente confunde a convulsão com a epilepsia. Epilepsia é uma doença, é um problema crônico que algumas pessoas que acomete, né, algumas pessoas aí da sociedade. Então, geralmente tem um tratamento onde a pessoa ali pode ser um tratamento contínuo, né, pro resto da vida, ou pode ser temporário, depende aí do quadro daquela pessoa. Onde ela faz acompanhamento médico e tratamento ali contínuo ali com medicação. E aí, quando ela deixa... uma crise? Quando ela deixa de tomar a medicação, isso a pessoa que é epilética, ela entra em uma crise convulsiva, que são espasmos musculares involuntários, onde a pessoa perde ali, né, o controle da sua... perde o controle muscular, ela não consegue ali controlar os espasmos, né? Afeta o sistema nervoso central. E aí a pessoa perde todo o controle dela. E aí ela cai no chão com aqueles tremores, né? Aquelas tremedeiras, que são os espasmos, e vai defecar, vai urinar, vai expelir secreção pela boca. Então isso aí é uma convulsão. Engasgar também. Podendo engasgar, que pode ocorrer tanto com uma pessoa que é epilética e pode ocorrer com qualquer outra pessoa. A convulsão em si pode ocorrer com qualquer outra pessoa. E aí o que fazer nesses casos? Como você falou, no caso da convulsão é o quê? Eu nunca posso segurar a cabeça da pessoa. Isso é interessante. Muita gente já vai lá querer segurar a cabeça da pessoa. Não pode. Porque a pessoa vai estar se debatendo ali. E se você segurar a cabeça, como ela não tem controle do corpo, ela vai continuar se debatendo e você pode lesionar a cervical da vítima. Isso é importante também. Então, lesionou a cervical, deu ruim. Deu ruim. Então tem que tomar esse cuidado. Não segura a cabeça. O que você vai fazer? Afastar os objetos que tem próximo da vítima. Cadeira, mesa. Cadeira, mesa. O que tiver próximo ali que possa... aquela vítima debater com aquele objeto, se machucar, você afasta, para não deixar a vítima se machucar. E vai o quê?
apoiar, né? Vai proteger a cabeça da vítima. Então você coloca a sua mão por baixo, sua mão, ou um travesseiro, uma almofada, um cobertor, o que você tiver ali que seja macio. Aí pode fazer. Aí você coloca debaixo da cabeça para a vítima, porque ela vai continuar batendo a cabeça ali para não bater a cabeça no chão. Então você coloca ali para proteger. Você pode, nesse caso, pode já lateralizar a vítima, né? Vai colocar ela em uma posição de conforto lateral. Para quê? Para que quando ela expelir uma secreção pela boca, ela não broncoaspirar. Ou seja, ela vai jogar essa secreção para o pulmão e aí vai complicar o quadro dela. Então, lateraliza a vítima para que essa secreção saia lateralmente. E aí ela não expire, né? Aspire essa secreção. E aí, lateralizou a vítima, geralmente a convulsão, ela leva ali de 2 a 3 minutos. É algo rápido. E aí ela vai recordar a consciência, vai retomar a consciência, né? Depois disso. E aí você vai acompanhando, né? Lateralizou a vítima. A convulsão não tem como você parar. O socorrista não tem como parar a convulsão. A vítima vai parar sozinha. Ele só tem que cuidar ali, só cuidar do espaço isso. dela ali, é isso. Isso mesmo. E liga, ou a convulsão liga também? Dependendo do caso, né? Nós vamos ter convulsões que são rápidas. A pessoa vai ter ali uma crise e aí ela vai retomar normal, como se nada tivesse acontecido. Porém, ela vai voltar ali um pouco atordoada, sem saber o que aconteceu ali de forma momentânea. Isso também é importante, né? Na volta, né? Sim, o profissional que estiver ali, né? Orientar aquela vítima, conversar com ela, proteger ali a integridade, né, daquela vítima, porque geralmente ela vai defecar e vai urinar. Porque como ela perdeu o seu controle ali do seu organismo, aquilo ali é involuntário. Então ela vai voltar ali urinada. E aí aquilo ali é constrangedor para a vítima. Pode acontecer num shopping, pode acontecer, geralmente né, ocorre em local público. Numa festa né? de família, né? Sei lá. E né? aí o interessante é proteger a vítima, afasta Sim. ali, leva ela para um local mais reservado e conversando e tal, e até ela voltar. Geralmente a pessoa volta normal, como se nada, depois ali daqueles minutos atordoada, a pessoa, vida que segue, normal. E aí orienta ela a ir a um médico, né? Dependendo aí, para fazer uma avaliação, para ver o que aconteceu, caso ela não tenha nenhum problema crônico. E se tiver um problema crônico, aí é medicamento, acompanhamento. Mesmo. Né? Isso mesmo. Bom, é isso. Ficou algumas dicas aí. Nós estamos chegando já no final. Opa. Aí, né, William? Eu acho que muita informação importante. Sim. Muitas perguntas aqui interessantes, né? Que você pertinente, conseguiu responder. Eu acho que pegamos vários pontos aí, né? Importante, né? Mas nós vamos agora aí para o quadro ping-pong. Aí já você vai me responder no quadro ping-pong aí com o Mike Fernandes aqui no Pod SBC Tudo Aí, hein? Então é isso, William. Voltamos aqui, ó, no ping-pong. Eita. Podcast aqui, hein? Fala pra mim aí, um medo seu. Medo. Rapaz, é uma palavra difícil essa, hein? Medo é uma resposta difícil, né? Acho que eu nunca parei pra pensar assim, um medo, mas... Eu tenho medo de perder a família. Então é um medo, é isso. Um desejo que ainda não realizou, um desejo seu. Ir pra Disney. Aê, esse aí é fácil pra você vai ver. Você tocou no assunto agora, família. Família é a base de tudo, né? Com certeza. A família é o centro ali, né? Pelo menos pra mim, eu creio que a grande maioria, a família é o que te dá força, te dá energia, te dá disposição, te dá vontade pra viver, pra correr atrás, pra trabalhar. Acho que pra tudo. A família é a base. Legal. Segurança. Acho que segurança na sua área, segurança em geral. Segurança, o que você acha? A segurança é algo que está no meu dia a dia, está no meu DNA, né? Vou dizer assim, né? Tanto segurança do trabalho, segurança no dia a dia. Então, para mim, eu sou meio suspeito a falar. Minha esposa fala que eu sou meio louco às vezes, que quando eu chego nos ambientes eu estou sempre olhando alguma coisa. Mas é o certo, eu faço isso também, viu? Que é o certo. Então tá certo, né? Tá certo, é isso mesmo. Você tem que chegar sempre olhando e observando para qualquer situação você saber para onde ir. Isso. Esse foi resumido, mas eu vou até te fazer uma pergunta em cima disso, né? Você chega num ambiente, num cinema, num lugar que você nunca foi, que isso eu já passei por algum... O mais certo a fazer, William, o que é? Você entrou na sala, você já viu se tem uma saída de emergência, se tem extintor, para onde tem uma iluminação, é isso? Isso mesmo. O melhor, né, ou a melhor recomendação é você identificar ali uma saída de emergência. Se eu estou no cinema, por exemplo,
geralmente um ambiente escuro, é difícil, né, a locomoção. Por onde que eu traço? Eu já traço mentalmente uma rota, caso tiver um sinistro, eu sair daquele local, sair da muvuca e tentar tirar ali as pessoas que estão ali também para auxiliar ali naquela situação. Bacana. O que você deixa de recado para todos aí? Eu deixo de recado que a gente precisa, né, se desenvolver mais na questão aí da prevenção, nos cuidados aí no dia a dia, ter mais atenção nos procedimentos para evitar aí tantos acidentes, para evitar tantas perdas que nós temos aí, estamos vendo ultimamente, tantas tragédias. Então, a questão mais de ter uma visão, né, desenvolver uma cultura prevencionista. Esse aí é o meu legado, né, seria isso. Legal. Cidade de São Bernardo do Campo, o que você me fala? Cidade de São Bernardo do Campo, estou aqui há 10 anos. Estou aqui há 10 anos, tenho aprendido bastante. Eu gosto muito aqui da cidade, né? É uma cidade que me acolheu. Eu sou de São Paulo, mas estou aqui em São Bernardo há 10 anos, então me acolheu. Trabalho aqui, gosto bastante da cidade, tem bastantes locais aqui de recreação, de vivência, de estar com a família. Então é uma cidade bem aconchegante, né? São Berlondres, né, que o pessoal fala bastante aí. Então, gosto bastante e recomendo aí para quem não conhece, tiver oportunidade aí, chega mais. Legal. O podcast que você está aqui hoje, prestigiando e passando essa aula que você fez, o que você achou do podcast SBC Tudo Aí? Achei ótimo, uma oportunidade aí muito boa de tentar disseminar um pouco aí de conhecimento, um pouco de orientação no sentido aí da prevenção. Então, gostei bastante. Espero vir outras vezes aí, tiver outras oportunidades. Quem puder acompanhar, sempre acompanhe, porque aqui está sendo compartilhado sempre conteúdo aí interessante, que é importante aí para o dia a dia, para o cotidiano. Indica pro pessoal se inscrever no canal lá? Com certeza, pode se inscrever aí no canal, acompanha aí o Maico, acompanha aí o canal Podcast. Então indico aí o Podcast SBC, acompanha conteúdo aí do dia a dia, pertinente à rotina, coisas bem interessantes onde você vai aprender e vai se desenvolver cada vez mais. Então é isso, eu vou aqui deixar você fazer as considerações finais para todo mundo aí, quem tá aí com você, quem te acompanha, quem vai estar seguindo e te assistindo aí. Obrigado, pode falar para eles aí, depois eu finalizo tudo aqui. Beleza, pessoal, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, já se inscreve no canal, acompanha aqui cada vez mais. Me segue lá no YouTube também, Instrutor William no YouTube, no Instagram, no TikTok, quem puder me acompanhar lá, onde eu sempre compartilho conteúdo referente aí à área da segurança do trabalho, à área de bombeiro civil, segurança doméstica, prevenção em geral. Estou sempre compartilhando conteúdo. Então são conteúdos relevantes, que são interessantes para o aprendizado e para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então me acompanha lá. Bacana. Então, pessoal, tô aqui, eu quero agradecer, foi um prazerzaço falar com esse especialista na segurança aí, o William. Quero agradecer a cada um de vocês que está com a gente, que sempre está conosco aqui no canal, todo mundo aqui de São Bernardo do Campo, a cidade que amo, que nasci e ajudo a cuidar dela. Agradecer a todos vocês aí dos municípios aí do ABC, São Paulo, Brasil, e deixar aqui para você também que tem o interesse de estar utilizando essa sala, viu, William? Isso foi para você também, uma ideia para você para frente aí. Sim. A Bubble Studios, ela aluga essa sala também para vocês. O QR Code tá aí em cima, é só entrar no QR Code, pode falar comigo também que eu passo vocês para eles. Você que também tem interesse em cada entrevista minha aqui, tá colocando a sua marca na tela aqui, nós abrimos agora esse espaço também, é bem bacana. Vem saber como funciona, também pode perguntar aí no QR Code, pode perguntar para mim que eu vou falar para você como funciona. A sua marca vai aparecer em todas as entrevistas que a gente estiver fazendo aqui, pelo pacote que você escolher lá. Então fica essa dica para vocês também, faça a sua marca alavancar aqui no Pod SBC Tudo Aí. Contamos com vocês também. Muito obrigado, fiquem com Deus e estamos juntos até a próxima quinta-feira, até o próximo episódio. Um grande abraço do seu amigo Maico Fernandes aqui de São Bernardo. Valeu, William. Brigadão, tamo junto. Valeu. E tendo novidade a gente volta aqui, hein? Tranquilo. Tamo Valeu. junto aí. Eu que agradeço Tchau, aí tchau. a oportunidade. Valeu.